A Comunidade do Discípulo Amado, por Raymond E. Brown. Tradução de Euclides Carneiro da Silva, Editora Paulus, Canal Leconde. Segunda fase. Quando o Evangelho foi escrito. Relações de João com os estranhos. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, por favor venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Caso queira solicitar algum livro, basta pedi-lo e será incluso na lista, caso lá já não esteja. E também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso faz diferença. Peço também para que, por favor, orem por mim, por todos nós. E agradeço a todos pela presença. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. E peço perdão também pela fraqueza da minha voz, porque ela ainda não está totalmente recuperada. Eu não estou no 100% de minha saúde, e nem nos 99%, e portanto eu peço perdão caso haja algumas falhas. Mas eu não quero deixar de continuar gravando. Então, sigamos. Sugeri que o período pré-evangélico da formação tipicamente joanina durou várias décadas, dos anos 50 aos anos 80, e que o evangelho foi escrito aproximadamente no ano 90 d.C. Neste capítulo descreverei a visão joanina dos vários não crentes e crentes no tempo em que o evangelho foi escrito. Na sua reconstrução da história joanina, Martin propôs que se poderia detectar pelo menos 4 grupos diferentes, incluindo os próprios cristãos joaninos, a desempenhar um papel no quarto evangelho. Temo ter virtualmente duplicado suas descobertas. Mas antes de discutir o fato de eu ter descoberto 7 grupos, inclusive cristãos joaninos, comentarei o significado da relação de João com tantos, entre aspas, estranhos. No fim do último capítulo, vimos a probabilidade de a entrada de gentios na comunidade joanina implicar alguma adaptação do pensamento joanino para ser mais largamente inteligível e atraente, e alguma abertura para as implicações do que a descrição joanina de Jesus poderia significar para as pessoas de outras tradições e costumes. Certamente o universalismo não está ausente de uma teologia que inclui a afirmação Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, para que o mundo seja salvo por ele. Contudo, como vemos nos versículos seguintes, o dualismo é um fator modificador importante nesta visão universalista. O gênero humano se divide em crentes e não crentes, naqueles que preferem a escuridão e nos que preferem a luz, naqueles que estão condenados e nos que já têm a vida eterna. Como a comunidade joanina se identifica com os crentes, não causa surpresa que a maioria dos que estão fora desta comunidade seja considerada mais ou menos nas trevas. Nenhum outro evangelho se presta tanto a um diagnóstico das relações de comunidade em termos de oposição. Contudo, se a ênfase inevitável que pomos na oposição dá a este capítulo de meu livro uma tonalidade um tanto sombria, o leitor não deve esquecer-se da luz que brilha dentro da comunidade de fé joanina e que é a ênfase principal do Evangelho. Insisti nisto porque, de outro modo, poderia alguém ter a impressão de que a comunidade joanina tinha uma autoidentidade negativa. Como é evidente nas epístolas, os cristãos joaninos têm uma tendência a se considerarem como uma comunhão. Há um forte senso de família dentro desta comunidade, e o tratamento mútuo de irmão e, naturalmente, de irmã é comum, porque os membros da comunidade são todos filhos de Deus.
A expressão amar um ao outro é o maior dos mandamentos, e este amor traz paz e alegria àqueles que compartilham da mesma visão de Jesus. A alta cristologia joanina não é nenhum teste abstrato de ortodoxia que não tem nada a ver com a vida da comunidade. Se é crucial crer que Jesus é o Verbo de Deus pré-existente, que veio de Deus e é de Deus, é porque então sabemos como Deus é realmente. Ele é realmente um Deus de amor, que amou tanto o mundo que quis dar-se a si mesmo, no seu Filho, e não simplesmente enviar alguém. E tal compreensão de Deus e de Jesus exige que o cristão joanino, que é um filho de Deus, se comporte de uma maneira digna de seu Pai e de Jesus, seu irmão. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Alguns estudiosos objetam que este senso de amor interno e oposição externa tornou a comunidade joanina um grupo de tal modo fechado que desenvolveu uma espécie de linguagem esotérica ininteligível aos estranhos. Mix argumenta, abre aspas, somente um leitor que é profundamente familiar com todo o Evangelho e que tem certo conhecimento através de meios não literários do simbolismo e temas em desenvolvimento pode possivelmente entender a sua dupla compreensão e suas transições abruptas. Para o estranho, mesmo para os pesquisadores interessados como Nicodemos, o diálogo é obscuro. Fecha aspas. Penso que isto exagera a dificuldade dos artifícios literários joaninos e não situa corretamente o leitor, presumivelmente um cristão joanino. Veja um paralelo vulgar nas histórias de Sherlock Holmes, em que há realmente duas partes procurando entender o onisciente Holmes. Ele é completamente incompreensível ao presumido Dr. Watson. O leitor é mais esperto e compreende algumas das deixas que Watson não percebe, mas o leitor é ainda desafiado por Holmes, que é mais perspicaz que o leitor. Assim também na história joanina, o leitor é mais brilhante do que a pessoa totalmente perplexa no diálogo com Jesus. O interlocutor encarna a experiência joanina de que há muitos cujos olhos são voltados para a terra e que acham Jesus de todo em todo incompreensível. Encontra-se este juízo a cada passo no Novo Testamento. E na realidade o engano joanino e a dupla significação tiveram nos estranhos virtualmente o mesmo efeito que a parábola sinóptica. Mas João vai além dos evangelhos sinópticos, porque o diálogo com Jesus destina-se a desafiar o leitor joanino a entender mais do que Nicodemos ou a mulher samaritana. O evangelho não é um manifesto interno do grupo, que significa um triunfo sobre os estranhos. Sua finalidade é induzir a própria comunidade joanina a entender Jesus mais profundamente. Jesus é de Deus, e por isso ele permanece acima de toda compreensão. Até certo ponto, em todo o Evangelho, há uma certa incompreensão, não em apenas algumas passagens literárias, que faz parte da visão que João tem da realidade. Na opinião de F. Volga, a finalidade desta incompreensão é, abre aspas, convencer os cristãos a se tornarem cristãos, fecha aspas, para revelar os leitores a si mesmos e para tirar-lhes a autoconfiança. Portanto, o negativo não domina o positivo no quarto evangelho. A questão mais própria do quarto evangelho diz respeito à relação dos que creem em Deus, através de Jesus e nele. Mas neste capítulo, não estamos fazendo a pergunta a qual o evangelista quis dar resposta ao escrever. Estamos formulando a pergunta a respeito da relação dos crentes joaninos com as diversas variações de não crentes e outros crentes. Esta é uma pergunta a que o Evangelho responde só indiretamente, através de indicações pouco felizes de polêmica e conflito. Não crentes que se podem descobrir no Evangelho. Antes de terminarmos este capítulo,
veremos que João considera como não crentes alguns que dizem que creem em Jesus. Mas nessa sessão, tenho em mente tratar de 3 grupos de pessoas que não têm pretensões de crer em Jesus: o mundo, os judeus, entre aspas, e os seguidores de João Batista. Primeiro grupo: o mundo. Como o versículo "Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único" é muito conhecido, a primeira impressão é de uma atitude favorável de João em relação ao mundo. Entretanto, o termo mundo torna-se mais comum em João para significar aqueles que rejeitam a luz, uma vez que os que a aceitam estão, na maior parte, dentro da comunidade joanina. E assim ouvimos que a vinda de Jesus é um julgamento do mundo, que é habitado por filhos das trevas, porque o mundo é incompatível com Jesus e com seu Espírito. Numa palavra, o mundo odeia Jesus e os que nele creem. Jesus se recusa a orar pelo mundo. Pelo contrário, ele vence o mundo e expulsa o príncipe satânico deste mundo. Já se disse que há uma identidade virtual em João entre o mundo e os judeus. Muitas vezes, Jesus tem uma atitude semelhante para com ambos, isto é, se o príncipe deste mundo é Satanás, o pai dos judeus é o diabo. Se o mundo odeia Jesus, os judeus procuram matá-lo. Contudo, mundo tem um conceito mais amplo. O fato de que a oposição aos judeus domina os capítulos 5º a 12º, enquanto a oposição ao mundo abrange os capítulos 14 a 17, sugere uma cronologia nas relações. Vimos que no Evangelho, os gentios vão a Jesus ao mesmo tempo em que se faz um julgamento definitivo sobre a inutilidade de se lançar mais apelos aos judeus. E eu sugeri que isto significa que os gentios entraram para a comunidade joanina em massa depois do rompimento definitivo com os judeus por causa da expulsão das sinagogas. A mudança na oposição dos judeus para o mundo pode significar que agora os cristãos joaninos estão encontrando a descrença dos gentios, como antes tinham enfrentado a dos judeus. E a rejeição de Jesus por parte dos gentios pode ter envolvido fatores que foram além da cristologia, como indica a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho das riquezas, não vem do Pai, mas do mundo. Tem um trágico impacto no pensamento joanino que Jesus tenha vindo somente para ser rejeitado pelos judeus, em particular, e pelo mundo, em geral. Há uma queixa dolorosa nas afirmações lapidares do Evangelho. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, mas os homens preferiram as trevas à luz. Assim, Jesus se torna um estranho na terra. Ele vai para casa quando volta ao Pai, onde terá a glória que é sua de direito. E se Jesus não é deste mundo, a mesma sorte de rejeição encontram inevitavelmente os cristãos joaninos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Em última análise, a pátria da comunidade joanina é também o céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. A rejeição do evangelho joanino por parte dos judeus e pelo mundo produziu um crescente senso de alienação, de modo que agora a própria comunidade seja uma estranha no mundo.
No tempo em que o Evangelho foi escrito, o amor interno é suficiente para dar alegria e paz, como vimos. A tragédia real virá mais tarde, quando ocorrer a divisão dentro da própria comunidade. Podemos, porventura, diagnosticar mais sobre a geografia e a cronologia da comunidade joanina pela sua oposição ao mundo? Podemos muito bem suspeitar que a comunidade joanina era detestada pelos não-crentes que a enfrentavam. Dados posteriores mostram quanto os pagãos se influenciam com a intimidade interior dos cristãos e sua linguagem de irmão e irmã. A comunidade joanina era particularmente vulnerável neste ponto. Mas a luta entre a comunidade e o mundo já tinha chegado ao ponto de perseguição? Antes levantei a possibilidade de que o assassínio dos cristãos joaninos pelos judeus envolvia realmente denúncias de cristãos às autoridades romanas. F. Volga sugere que o Evangelho foi escrito na Ásia Menor, aproximadamente em 95 a 100 depois de Cristo, e que reflete a perseguição no tempo de Domiciano. Como este é o período mais frequentemente indicado para a composição do Apocalipse, na sua teoria, os dois livros deveriam estar intimamente relacionados. Entretanto, a atitude para com o imperador e Pilatos no Evangelho não tem o tom implacável em relação a Roma que se encontra no Apocalipse, de modo que parece improvável uma confrontação geral com o império. Quando muito, pode ter havido hostilização local por parte dos oficiais romanos relacionada com as lutas entre a sinagoga e a igreja. O que sou levado a deduzir das referências joaninas ao mundo é que, no tempo em que o Evangelho foi escrito, a comunidade joanina tinha tido bastante relacionamento com os não-judeus, a ponto de pensar que muitos deles não estavam mais dispostos a aceitar Jesus que os judeus. E assim, um termo como mundo era conveniente para abranger toda esta oposição. Seja-me permitido um parágrafo de comentário sobre o significado para os cristãos da atitude joanina diante do mundo a longo prazo. Mostrarei no próximo capítulo que, em última análise, ela significava para a comunidade joanina. Por um lado, os textos que refletem a alienação de um mundo hostil confortaram os cristãos introvertidos, levados a deixar os estranhos entregues a seus próprios recursos, no caso de não serem atraídos por Deus para a verdade cristã. Isto produziu frequentemente uma mentalidade de praça forte, de defesa. Por outro lado, estes textos aborreceram os cristãos que tinham consciência de uma missão em relação ao mundo, ou para se infiltrar nele e transformá-lo, ou para fazer com que desenvolvesse suas potencialidades espirituais, ou para conquistá-lo para Cristo. Certamente há uma certa faceta desta última atitude que predomina no cristianismo de nossos dias, e especialmente na Igreja Católica depois do Vaticano II. Todavia, o quarto evangelho continua sendo uma advertência contra a ingenuidade. O mundo não é simplesmente um terreno não cultivado à espera de ser semeado com o evangelho. Ele não é simplesmente um terreno neutro. Há um príncipe deste mundo que é ativamente hostil a Jesus, de modo que a máxima Christus contra mundum, Cristo contra o mundo, não deixa de ser verdadeira. Possivelmente foi com uma convicção inicial do amor de Deus pelo mundo que a comunidade joanina se voltou para os gentios, afastando-se dos judeus, e o sentimento de que os homens de toda casta preferiam a escuridão à luz deve ter aparecido depois de uma amarga experiência. Por todos os meios, os cristãos devem continuar tentando de várias maneiras dar testemunho de Cristo ao mundo, mas não devem admirar-se se reviverem em parte a experiência joanina. Segundo grupo, os judeus. A expulsão das sinagogas ocorreu algum tempo antes de o evangelho ter sido escrito. Mas, como discutimos acima na página 43, os cristãos joaninos ainda eram perseguidos, até condenados à morte pelos judeus.
Isso significa que, mesmo tendo se aproximado física ou teologicamente dos gentios e entrado em maior contato com eles, ainda viviam num lugar em que havia sinagogas. Volga ressalta que, embora haja referências ocasionais não hostis aos judeus nos evangelhos, as referências aos sumos sacerdotes e aos escribas são todas hostis. Com esta rubrica, o escritor joanino está provavelmente vergastando as autoridades das sinagogas que seguiram a liderança de Jamnia, levando a efeito a expulsão dos dissidentes. Há muitas regiões geográficas com sinagogas de significação suficiente para explicar essa interação hostil continuada. Mas é interessante que o Apocalipse, apesar de sua profunda preocupação com a besta de Roma e com a adoração do imperador, se detém em atacar as sinagogas na Ásia Menor, em Esmirna e Filadélfia. Uma vez mais, a localização de Éfeso para a comunidade joanina continua tendo seu atrativo. Como há tantas referências aos judeus, alguns pensaram que o quarto evangelho era um caminho missionário a seguir para converter os judeus e que ainda existia um esforço ativo de conversão. Julgo esta posição insustentável. Ao citarem provas para apoiá-la, seus defensores confundem a história passada da comunidade joanina com a situação existente quando o evangelho foi escrito. Certamente o Evangelho mostra traços de disputas entre os cristãos e os judeus, inclusive tópicos que nos são conhecidos de outros escritos do Novo Testamento ou dos primeiros cristãos, como os em que os cristãos violam o sábado e violam, consequentemente, a lei dada por Deus a Moisés, que não houve a ressurreição de Cristo, que não se deve acreditar na Eucaristia, que Jesus não era um grande mestre, e só podia enganar pessoas rudes. Entretanto, estes não passam de tópicos secundários. A disputa dominante que traz o Evangelho centraliza-se na divindade de Jesus, como vimos. Extensos argumentos escriturísticos são apresentados para apoiar a posição joanina. Entretanto, estes eram argumentos que eram acirrados nas antigas disputas entre os cristãos joaninos e os líderes da sinagoga. Disputas que levaram à expulsão das sinagogas. Se eles fazem parte da herança joanina, não é porque há ainda um esforço formal para converter os judeus. E não quero dizer que os cristãos joaninos recusariam convertidos que procediam de judeus não crentes. O que estou questionando é se eles estavam mandando para as sinagogas missionários armados com o quarto evangelho. Se a comunidade joanina vivia perto das sinagogas, os esforços missionários podem ter sido na direção oposta. As autoridades da sinagoga e os parentes procurando reconquistar os apóstolos joaninos, ou seja, os judeus, estes sim, tentando reconquistar os apóstolos para o judaísmo. A insistência do Jesus joanino em falar aos judeus que não é possível chegar à fé sem que lhe seja concedido por Deus é sinal de que não existia a mesma esperança nos círculos joaninos para tais pessoas. Vejo outras razões para a inclusão dos argumentos escriturísticos que foram usados em tempos passados. Primeiramente, qualquer grupo religioso que se separou de outro grupo preservará no seu arsenal argumentos que justifiquem a posição assumida. Tais argumentos servem para a educação da próxima geração, para que não haja reincidência, mesmo que não haja absolutamente nenhuma esperança de que os adversários de outrora se deixem convencer pelos argumentos. Em segundo lugar, como veremos abaixo, havia alguns que criam em Jesus ainda ocultos nas sinagogas, e o escritor joanino desejava seriamente estimular estas pessoas a confessar Jesus, mesmo se este ato significasse a sua expulsão das sinagogas. Os argumentos do Evangelho deram aos cristãos munição a ser usada para conquistar aqueles que eles sabiam que eram criptocristãos. Talvez uma vez mais não seria descabido que eu incluísse um pequeno parágrafo que reflita a significação que tem hoje
a atitude joanina para com os judeus. Em diferentes áreas e em tempos diferentes no primeiro século, houve diversas relações entre os judeus que acreditavam em Jesus e os judeus que não criam nele. E estas relações nem sempre eram hostis. Na cristandade joanina, em razão da sua história peculiar, vemos uma das relações mais hostis. E no século II, esta extrema hostilidade tornou-se normal, situação que continuou através dos séculos. Tragicamente, nestes últimos séculos, a situação de João, capítulo 16, versículo 2, foi invertida, e os cristãos matavam os judeus, pensando que assim estavam prestando serviço a Deus. Devemos dar graças a Deus que na metade do século XX, em parte pela repulsa ao Holocausto, a situação tenha mudado. E está havendo um esforço sincero para chegarem a uma compreensão de ambos os lados. Contudo, tenho minhas dúvidas, e isso me inquieta, de que a dificuldade básica joanina ainda nos persiga. Aos judeus inquietados pelas tentativas dos cristãos de convertê-los, volta a pergunta cristã que pode ser formulada com as palavras de João capítulo 9, versículo 22. Por que eles decidiram que qualquer pessoa que reconheça Jesus como Messias não pode mais fazer parte da sinagoga? Os cristãos cederam a esta decisão convertendo os judeus, afastando-os da sinagoga. Ambas as partes, as de então como as de hoje, têm que ver-se a braços com a questão de crer em Jesus e permanecer judeu praticante. Questão essa que, em última análise, se reflete sobre a compatibilidade do cristianismo e do judaísmo. Esta questão foi levantada inicialmente quando Jesus falou de sua própria proclamação e da aceitação hostil desta por parte dos fariseus. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres. Grupo terceiro. Os adeptos de João Batista. João retrata os primeiros seguidores de Jesus como discípulos de João Batista, e o próprio movimento joanino pode ter tido suas raízes entre estes discípulos. Por isso, é surpreendente encontrar no quarto evangelho tão grande número de afirmações negativas referentes a João Batista. Ele não é a luz. O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. João Batista não é o Messias, nem Elias, nem o profeta. Não é o esposo. Deve diminuir enquanto Jesus deve crescer. E nunca operou nenhum milagre. Estas afirmações servem de retrato de todo o ministério de João Batista, como aquele que dá testemunho de Jesus e o revela a Israel. Não que Jesus precisasse deste testemunho humano. Tudo isso pode ser entendido quando ouvimos em capítulo 3, versículos 22 a 26, que alguns dos discípulos de João Batista não seguiram Jesus e, invejosamente, se opunham ao número de pessoas que o estavam seguindo. Lendo o Evangelho uma vez mais, em parte como uma autobiografia da comunidade joanina, somos levados a suspeitar que os cristãos joaninos tinham de tratar com tais discípulos e que as negações significavam uma apologética contra eles. G. Baldensperger sugeriu isto no fim do século passado, e no tempo em que o motivo contra o Batista tinha sido grandemente exagerado na interpretação do quarto evangelho. Entretanto, as exagerações não deveriam levar-nos a desprezar a evidência. Nenhum evangelho sinóptico tem uma atitude tão cautelosa diante de João Batista, nem tantas negações. Além disso, temos outra evidência dos seguidores de João Batista, que não seguiram imediatamente a Jesus. A cena comum em Mateus e Lucas, em que João Batista envia discípulos para perguntar se Jesus é o que devia vir, sugere dificuldades sobre Jesus entre os seguidores de João Batista. Em Atos, Lucas nos fala de Apolo e um grupo de 12 em Éfeso, o local tradicional da composição do quarto evangelho, que foram batizados
somente com o batismo de João. Apolo já acreditava em Jesus, mas os outros precisavam ser instruídos. Na obra pseudo-clementina Reconhecimentos, livro do século III, inspirado em fontes primitivas, lemos que os seguidores de João Batista afirmavam que seu mestre, e não Jesus, era o Messias. Esta evidência limitada, embora não com força de prova, dá a entender que pelo menos era possível que a comunidade joanina tivesse desentendimentos com os seguidores de João Batista, não cristãos. O fato de que eles eram refutados no Evangelho, não com um ataque direto que lhes fosse feito, como não crentes, mas através de uma correção prudente de seus exageros errados a respeito da figura de João Batista, pode significar que os cristãos joaninos ainda mantinham uma certa esperança de sua conversão. Esperança essa que a cena que acabamos de citar em Atos poderia tornar plausível. A cena em João atribui aos discípulos de João Batista não crentes certa inveja de Jesus e uma consideração ciumenta das prerrogativas de seu mestre, mas não os retrata odiando a Jesus do modo como os judeus e o mundo o odeiam. Talvez suas próprias origens no momento de João Batista tornavam os cristãos joaninos menos severos com seus antigos irmãos que não preferiam as trevas à luz, mas simplesmente confundiram uma lâmpada com a luz do mundo. Outros cristãos que se podem descobrir no Evangelho. No texto do escritor joanino existem claramente aqueles que dizem que acreditam em Jesus, mas de fato não são verdadeiros crentes. Ele fala explicitamente de judeus que nele haviam acreditado, mas que Jesus rejeita, e de discípulos que voltaram atrás e não andavam mais com ele. Outras referências mais leves a cristãos, que não têm a mesma compreensão de Jesus que a comunidade joanina tinha, parecem explícitas na caracterização de um discípulo como Filipe, que estivera com Jesus durante muito tempo e ainda não o conhece. Em virtude destas indicações, penso que, de um modo geral, podem-se encontrar pelo menos 3 grupos de cristãos não joaninos, que podem ser adicionados como grupos 4º, 5º e 6º aos 3 grupos não crentes. Grupo 4º, os criptocristãos, judeus cristãos dentro da sinagoga. João oferece a referência mais clara a um grupo de judeus que se sentiam atraídos para Jesus, de modo que se poderia dizer que acreditavam nele, mas tinham medo de confessar a sua fé em público, para não serem expulsos da sinagoga. João tem desprezo por eles, porque, segundo sua maneira de julgar, eles preferem o louvor dos homens à glória de Deus. Conta a história do cego no capítulo 9 como exemplo de alguém que se recusa a seguir o caminho fácil de ocultar a sua fé em Jesus e quer pagar o preço da expulsão por confessar que Jesus é de Deus. Este cego está representando a história da comunidade joanina, comunidade essa que deveria ter tido pouca tolerância para com aqueles que se recusaram a fazer a difícil escolha que eles tiveram de fazer. Os comentários negativos de João a respeito dos judeus que não acreditaram em Jesus poderiam ser aplicados de uma maneira geral aos criptocristãos. Com efeito, de acordo com o julgamento de João, não confessando Jesus publicamente, eles estavam mostrando que também não acreditavam nele. Como os judeus, os criptocristãos fizeram a opção de serem conhecidos como discípulos de Moisés e não como discípulos de alguém que eles não sabiam de onde é. Entretanto, parece que João lhes faz um apelo implícito, como tendo ainda esperança de os mover. Como sugeri acima, a inclusão no Evangelho de tantos argumentos escriturísticos contra as posições dos judeus pode ter sido parte de um esforço de persuadir os criptocristãos a deixarem as sinagogas. Do perfil joanino dos criptocristãos, é difícil reconstruir os detalhes da cristologia e eclesiologia deles. Podemos deduzir que, no seu ponto de vista, os cristãos joaninos desnecessária e tragicamente voltaram à sinagoga
contra eles. Provavelmente não teriam compartilhado da alta cristologia do grupo joanino, pois, como os destinatários da epístola aos Hebreus, eles não devem ter sentido nenhuma necessidade de exaltar Jesus sobre Moisés e negar toda a sua herança de culto. Não deveriam gostar muito das polêmicas joaninas contra os chefes da sinagoga. É interessante ler o capítulo 9 de São João, do seu ponto de vista. Segundo eles, o cego não foi um herói, mas um entusiasta insolente que foi grosseiro com os que o interrogavam e recebeu a réplica merecida. Contra a pressão joanina de deixar as sinagogas, os criptocristãos poderiam alegar que Jesus era um judeu que agia dentro da sinagoga, como também o eram Tiago e Pedro. Segundo o julgamento deles, a expulsão dos cristãos joaninos pode ter sido tanto falha de seu radicalismo como da intransigência da sinagoga. Mantendo-se em silêncio, a seus próprios olhos eles não se consideravam culpados da covardia, mas exemplos de prudência. Permaneceriam e trabalhariam de dentro para levar os chefes da sinagoga ofendidos a uma tolerância que tinha anteriormente existido para com os cristãos. A história mostrou que sua estratégia não teve fruto, porque o movimento cristão continuou no caminho indicado por João, longe da sinagoga. Sem esta compreensão posterior, contudo, a escolha entre o confronto e o compromisso pode não ter sido algo claro para muitos no fim do século I. Com efeito, em épocas subsequentes do cristianismo, houve diversas ocasiões em que não era fácil decidir se, por causa do Evangelho, deveria alguém afastar-se oficialmente do estabelecido ou ficar dentro dele e trabalhar obstinadamente nele, lutando por uma mudança. Qual será a posição que exige mais coragem? Grupo 5. As igrejas de cristãos judeus de fé inadequada. Virtualmente, todos os estudiosos reconhecem a existência dos criptocristãos no espectro eclesial joanino. Mas agora eu defendo a existência de um grupo que tem sido menos reconhecido. Penso que houve também cristãos judeus que deixaram a sinagoga ou dela foram expulsos, que eram conhecidos publicamente como cristãos, que formavam igrejas e, contudo, João tinha para com eles uma atitude hostil no final do século. Sabe-se da sua existência pela presença no Evangelho de judeus que eram publicamente crentes ou discípulos, mas cuja falta de fé verdadeira é condenada pelo autor. O primeiro exemplo claro disso encontra-se em capítulo 6, versículos 60 a 66. O discurso que precede imediatamente esta passagem sobre o pão da vida foi pronunciado numa sinagoga. E vemos aí a objeção sumamente hostil dos judeus contra as palavras de Jesus, que afirma que ele é o pão da vida. Quer se entenda por essas palavras a revelação divina descida do céu, quer se entenda sua carne eucarística e seu sangue. Mas então, Jesus deixa a sinagoga e entra em diálogo com aqueles que João chama de seus discípulos. Anteriormente no Evangelho, este termo designava aqueles que andavam publicamente com Jesus, e realmente descobrimos em capítulo 6, versículo 67, que entre os discípulos se encontram os 12. Se João apresenta esses discípulos desfavoravelmente, então não nos dá nenhuma razão para que pensemos que ele se refira aos criptocristãos nas sinagogas. Alguns destes discípulos manifestos de Jesus queixam-se de que o que ele vem dizendo na sinagoga é difícil de ser aceito e não merece nenhuma atenção. Provavelmente a dificuldade deles se refere particularmente às últimas coisas que Jesus disse, isto é, que o pão da vida é a sua carne, que deve ser comida, assim como o seu sangue deve ser bebido, para que os que o fizerem possam ter vida. Em resposta, Jesus insiste que suas palavras são espírito e vida, e adverte que alguns de seus discípulos realmente não creem. A escolha daqueles que vêm ter com ele e creem está sob o controle de seu Pai, e João afirma
A partir de então, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Sugiro que aqui João se refere aos cristãos judeus que não devem mais ser considerados verdadeiros crentes, porque não compartilham da visão que João tem da Eucaristia. Outro caso de cristãos judeus de fé inadequada pode ser o dos irmãos de Jesus, em capítulo 7, versículos 3 a 5. Sabemos que eles insistem com Jesus que suba à Judeia para realizar aí os seus milagres, em vez de os fazer em relativo escondimento. João considera isto como um convite feito a Jesus para que ele se revele ao mundo, e por isso ele comenta que nem mesmo seus irmãos creem nele. Esta afirmação, que aparece no evangelho escrito no fim do século, é um tanto surpreendente. É bem sabido que Tiago, o irmão do Senhor, teve uma visão de Jesus ressuscitado e foi um apóstolo que serviu como líder da igreja de Jerusalém. Na verdade, tanto na tradição judaica como na tradição cristã, ele morreu mártir no começo dos anos 60. Uma tradição posterior afirma que outros irmãos do Senhor lhe sucederam na chefia de Jerusalém, e os parentes de Jesus eram tidos como eminentes nas igrejas da Palestina no século II. A esta luz, a afirmação de João de que os irmãos de Jesus, que querem que ele vá a Jerusalém, realmente não creem nele, não pode ser facilmente descartada como uma simples memória histórica que no começo alguns membros da família de Jesus não reagiram bem ao seu ministério. João pinta um quadro um tanto desfavorável da interferência da mãe de Jesus em Caná, uma cena que tem seu paralelo no capítulo 7, versículos 1 a 10, e na interferência dos irmãos. Mas João se esforça para redimir, entre aspas, a imagem da mãe de Jesus, mostrando-a como cheia de fé aos pés da cruz, enquanto não faz tal concessão aos irmãos. Na verdade, a implicação do capítulo 19, versículos 25 a 27, é que os irmãos reais de Jesus são discípulos crentes, uma vez que a mãe de Jesus se torna a mãe do discípulo amado. Por isso, afirmaria que o quadro hostil dos irmãos, feito por João, foi pintado com a intenção de que ele tivesse uma significação permanente. Isso se aplica bem à presente discussão quando nos lembramos de que Tiago, irmão do Senhor, foi seguido durante toda a sua vida por numerosos cristãos judeus em Jerusalém, que eram mais conservadores do que Pedro e Paulo, e que, após a sua morte, ele se tornou o herói por excelência para os cristãos judeus do século II, que aos poucos se separaram da grande igreja. Outra referência joanina aos cristãos judeus de fé insuficiente é ainda mais problemática. No capítulo 8, versículo 31, começa um longo diálogo entre Jesus e os judeus que creram nele. Deve-se tomar esta designação literalmente, e não argumentar que, porque pisteuem é usado com o dativo e não com eis, se trata de uma fé menos intensa. Toda a tentativa de alguns de diagnosticar a teologia joanina quanto ao uso exato de preposições é, ao meu ver, insustentável. E neste caso particular, C.H. Dodd tem razão de classificar a variação como inexpressiva. Devemos admitir seriamente que João descreve estes judeus como crentes. Pelo menos eles próprios se julgam tais. O discurso levanta o tema se estes crentes judeus são escravos ou realmente livres, e se eles são a descendência de Abraão. Aumenta o antagonismo quando Jesus afirma que o diabo é o pai deles, e eles o acusam de ser samaritano. Isto termina com a proclamação cristológica de Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. E com a tentativa deles de o apedrejarem. Alguns classificariam estes crentes como criptocristãos, embora nada no texto sugira que eles ocultavam a sua fé em Jesus. É mais tentador teorizar que eles são cristãos judeus que se ressentiam muito da comunidade joanina por causa da sua alta cristologia
e da mistura que tinham de elementos samaritanos. Descendência de Abraão parece ter sido um termo usado frequentemente em debates entre cristãos judeus conservadores e seus adversários cristãos menos conservadores, com o grupo mais conservador que interpretava o termo como descendência física. O componente samaritano da comunidade joanina levaria os cristãos judeus a duvidar que os cristãos joaninos descendiam realmente de Abraão, enquanto, na opinião joanina, a descendência física de Abraão não garantia que esses cristãos judeus que insistem nisto sejam a descendência de Abraão verdadeira e livre. Aliás, Ismael descendia fisicamente de Abraão, mas nasceu escravo e era filho ilegítimo segundo a mentalidade judaica da época. Quando no curso do debate a cristologia emerge como o assunto principal, os cristãos judeus, acham uma blasfêmia dizer que Jesus existiu antes de Abraão e que ele se tenha dado a si próprio a denominação divina, eu sou. Aos olhos joaninos, esta falta de reconhecimento do verdadeiro caráter de Jesus significa que estes são os judeus que creram, mas que não são agora melhores do que os judeus. No fim do debate, sabemos que eles tentaram matar Jesus. Porque esta tentativa é seguida de referências implícitas a Ismael e a Caim, dois homens que mataram ou ameaçaram seus irmãos, o autor pode estar sugerindo que os cristãos judeus estão agindo do mesmo modo com seus irmãos cristãos, a comunidade joanina, talvez aprovando as ações das autoridades da sinagoga contra eles. A passagem final de João a qual me refiro, mas com declarada incerteza, é a crítica aos mercenários que não protegem as ovelhas contra os lobos. Estes não são os fariseus, líderes da igreja, do capítulo 9, versículo 40, os quais, no capítulo 10, versículo 1, são chamados ladrões e assaltantes. Os mercenários são pastores das ovelhas, o que significa que são chefes de grupos cristãos, talvez de igrejas de cristãos judeus. Eles não afastaram suficientemente seus rebanhos dos judeus, que estão tentando arrebatá-los, isto é, levá-los de volta à sinagoga, porque realmente não aceitaram a tese joanina de que o judaísmo foi substituído pelo cristianismo. Como se podem reconciliar estas 4 passagens, se todas elas se referem às igrejas cristãs judaicas, distintas da sinagoga, mas que João desaprova? Tais igrejas abrigariam aqueles que reivindicam o patrocínio de Tiago e dos irmãos do Senhor, que insistiam na importância da descendência física judaica, que tinham uma baixa cristologia e que rejeitaram uma compreensão totalmente sacramental da Eucaristia. É plausível a existência de tais igrejas em fins do século I? É claramente demonstrável no século II, quando as referências patrísticas se tornam cada vez mais hostis aos cristãos judeus por causa da sua forte adesão a alguns princípios do judaísmo, da sua baixa cristologia e da sua separação das igrejas cristãs dos gentios. No século II, eles começaram a ser tratados como hereges. Já vimos que Tiago era o seu padroeiro. Epifânio afirma que os cristãos judeus imitavam o mistério eucarístico da igreja uma vez por ano, utilizando pão e água. Se podemos descobrir todos os pontos criticados por João em determinado período do século II, é ainda mais importante a evidência que transparece nas cartas de Inácio de Antioquia no começo do século, à distância de 20 anos da data estimada do Evangelho de João. Escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, ele ataca os cristãos judeus, sobretudo nas cartas aos magnésios e aos filadelfos. Citando um estudo recente das acusações de Inácio contra eles, abre aspas, eles reverenciavam Jesus como um mestre, mas talvez não estivessem preparados para permitir que sua pessoa viesse perturbar a unidade da divindade. Adotaram a refeição sagrada e pensavam nela em termos de seguimento
e não como um sacramento na linha inaciana. Fecha aspas. Em João, podemos ter uma descrição de tais grupos. Também na Ásia Menor, 2 décadas mais cedo, precisamente porque a ênfase peculiar da teologia joanina produziu conflito entre os cristãos joaninos e os tais judeus cristãos mais cedo do que ocorrera em qualquer outra parte. Uma vez mais, algumas palavras sobre a relevância desta antiga luta podem vir a propósito. Quando nos dias de hoje se fala de heresias em comunidades cristãs, há uma tendência a associar-se este estigma a radicais de olhar feroz a propor novas ideias. Mas na história cristã, algumas das heresias mais significativas foram conservadoras e não radicais. A tendência de se apegar às respostas teológicas antigas, quando novas questões levaram o grosso do cristianismo a procurar novas respostas. Os cristãos judeus, como descobrimos sua presença no século II, defendiam pontos de vista mais antigos e mais primitivos sobre assuntos tais como cristologia, eucaristia, relações com o judaísmo, pontos de vista que tinham sido amplamente sustentados no começo do século I, mas que em nenhuma parte eram mais considerados expressões adequadas da verdade. Por ocasião do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a cristologia mais baixa de Ario era mais primitiva do que a cristologia mais alta de Atanásio. Ario contentava-se com as formulações bíblicas da identidade de Jesus. Por exemplo, no começo era o Verbo, o que significava para ele que o Verbo era o começo. Atanásio teve de persuadir o concílio a aceitar fórmulas mais novas, não bíblicas. Por exemplo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, coeterno com o Pai. Mas ele o fez com perspicácia. As respostas da Escritura não eram mais adequadas, porque agora se tinha levantado uma questão que não tinha sido formulada nos tempos do Novo Testamento. E as novas respostas que ele propunha eram verdadeiras na direção das Escrituras. A ortodoxia, portanto, não está sempre em poder daqueles que procuram apegar-se ao passado. Pode-se encontrar um critério mais verdadeiro na direção para a qual o pensamento cristão está tendendo, mesmo quando esta direção sugere que formulações passadas da verdade têm de ser consideradas inadequadas para responder a novas questões. Grupo 6. Os cristãos das igrejas apostólicas. Podemos descobrir ainda um terceiro grupo de cristãos distintos dos próprios cristãos joaninos. São representados por Pedro e outros membros dos 12. André, Felipe, Tomé, Judas, não Iscariotes e Natanael. E por essa razão eu os chamo apostólicos. João não teria usado este título, provavelmente uma vez que ele evita o vocábulo apóstolo. Mas eles podem ter se considerados tais, porque a ideia dos 12 apóstolos era muito difundida no último quartel do século I. A escolha feita por João de Pedro e dos 12 para representar o grupo de cristãos sugere que este grupo era cristão judeu na origem, mas não necessariamente tal na sua constituição. Felipe e André estão envolvidos na cena em capítulo 12, versículo 20 e 21, em que os gregos vão ter com Jesus, cena que interpretei acima, como símbolo de uma abertura para os gentios. Provavelmente não havia nenhuma diferença étnica entre a comunidade do discípulo amado e as comunidades representadas no quarto evangelho pelos 12. Ambas eram mistas. Havia judeus e gentios. Como sabemos que João quer simbolizar um grupo especial de cristãos pelas figuras de Pedro e dos 12? A primeira indicação pode ser encontrada no capítulo 6, versículos 60 a 69, quando vemos dois grupos bem distintos e contrastantes entre os discípulos de Jesus. O primeiro grupo consta daqueles que deixaram a sinagoga com ele, mas depois se afastaram quando ele afirmou que o pão da vida era a sua carne e sangue, que por sua vez era o alimento da vida eterna. Eles representam muito bem as igrejas dos judeus cristãos de fé inadequada, como acabamos de ver.
O outro grupo consta dos 12, dos quais Pedro é o porta-voz. Recusam-se a abandonar Jesus. Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Não é ilógico concluir que estamos ouvindo aqui a voz de cristãos de uma fé mais profunda, dos quais Pedro e os 12 são símbolos perfeitos. Mas como sabemos que Pedro e os 12 não representam todos os cristãos, com exceção dos criptocristãos e dos judeus cristãos de fé imperfeita, e não um grupo de cristãos distinto da comunidade joanina? A chave destas interrogações é o contraste consistente e deliberado entre Pedro e o discípulo amado, o herói da comunidade joanina. Em 5 das 6 passagens nas quais ele é mencionado, o discípulo amado aparece explicitamente em contraste com Pedro, no capítulo 13, versículos 23 a 26, em que o discípulo amado reclina-se sobre o peito de Jesus, enquanto Pedro lhe faz um sinal, pedindo-lhe informação. No capítulo 18, versículos 15 e 16, em que o discípulo amado pode acompanhar Jesus até dentro do palácio do sumo sacerdote, enquanto Pedro não pode entrar sem a sua ajuda. No capítulo 20, versículos 2 a 10, o discípulo amado corre na frente de Pedro para o túmulo e, segundo lemos, só ele acreditou com base no que viu aí. No capítulo 21, versículo 7, o discípulo amado reconhece Jesus em pé na praia do mar de Tiberíades e diz a Pedro que o vulto é Jesus. No capítulo 21, versículos 20 a 23, quando Pedro, com um certo ciúme, interroga sobre a sorte do discípulo amado, Jesus lhe responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Numa sexta passagem em que o discípulo amado aparece ao pé da cruz, o contraste é implícito. Pedro é um dos que se dispersaram e abandonaram Jesus. Tais contrastes não podem ser acidentais, especialmente quando em diversas cenas parece que João apresenta o discípulo amado para estabelecer o contraste. Contrapondo seu herói ao mais famoso dos 12, a comunidade joanina está simbolicamente contrapondo-se a si mesma às igrejas que veneram Pedro e os 12, as igrejas apostólicas, que outros estudiosos chamam de a Grande Igreja, termo que eu prefiro aplicar à igreja do século II, quando as igrejas apostólicas estavam mais ligadas umas às outras por uma estrutura cada vez mais comum de episcopado e presbiterato em reconhecimento mútuo. Qual é a atitude joanina diante do cristianismo dos cristãos apostólicos? A cena mencionada, diagnosticando a sua presença, sugere uma atitude fundamentalmente favorável. Os cristãos apostólicos são claramente distintos dos judeus cristãos que não seguem mais a Jesus. A presença dos 12 na última ceia significa que os cristãos apostólicos estão incluídos entre os que são de Jesus, os quais ele ama até o fim. Seus antepassados estão entre os que guardaram as palavras de Jesus e pelos quais ele orou, porque eles eram odiados pelo mundo. Eles viram o Senhor ressuscitado, e seu mais eminente porta-voz, Simão Pedro, glorificou a Deus por sua morte no seguimento de Jesus. Entretanto, no quarto evangelho, os que são chamados discípulos não parece que possuem a plenitude da percepção cristã, como se pode ver quando os chamados discípulos em geral e Simão Pedro, em particular, são comparados com o discípulo amado. Os outros estão dispersos durante o tempo da paixão de Cristo, tendo-o abandonado, enquanto que o discípulo amado permanece com Jesus até ao pé da cruz. Simão Pedro nega que é discípulo de Jesus, negação particularmente séria, tendo-se em vista a ênfase joanina dada à condição de discípulo como categoria cristã primária. Por isso é que Pedro precisa ser reabilitado por Jesus, que 3 vezes lhe pergunta se ele o ama. Nenhuma reabilitação deste gênero é necessária no caso do discípulo por excelência, o discípulo que Jesus amava. Mais próximo de Jesus na vida e na morte, o discípulo amado vê o significado dos panos deixados no túmulo vazio, o que Pedro não vê. Ele também reconhece Jesus ressuscitado.
o que não acontece com Pedro. Os cristãos joaninos, representados pelo discípulo amado, consideram-se claramente mais próximos de Jesus e mais perceptivos do que os cristãos das igrejas apostólicas. O ponto alto dos cristãos joaninos é a cristologia. Com efeito, embora os chamados discípulos, que representam os cristãos apostólicos, tenham uma cristologia razoavelmente alta, não chegam às alturas da compreensão joanina de Jesus. André, Pedro, Filipe e Natanael sabem que Jesus é o Messias, o plenificador da lei, o Santo de Deus, o Filho de Deus. Mas Jesus lhes disse que eles ainda teriam de ver coisas maiores. Quando Jesus diz a Filipe na última ceia: "Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe", dá-lhe esta repreensão precisamente porque Filipe não entende a unidade de Jesus com o Pai. Quando mais tarde os discípulos afirmam: "Cremos que saíste de Deus", o ceticismo de Jesus é evidente. "Credes agora? Eis que chega a hora, e ela soou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sozinho." Mesmo depois da ressurreição, a cena com Tomé indica que a fé dos 12 é passível de aumento. Com efeito, a confissão tardia de Tomé feita a Jesus, "Meu Senhor e meu Deus", pode ser paradigmática de uma compreensão mais profunda da divindade de Jesus, para a qual João espera, os cristãos apostólicos podem, em última análise, ser levados. Podemos fazer uma suposição bem informada de que o aspecto preciso da cristologia que falta na fé dos cristãos apostólicos é a percepção da pré-existência de Jesus e de sua origem do alto. Tanto os cristãos apostólicos como os joaninos chegaram a entender que isto significa que ele está sempre ao lado do Pai, não pertencendo a este mundo, mas a um mundo celestial superior. Uma vez mais, a cristologia que eu atribuo aos cristãos apostólicos não é uma pura hipótese baseada numa leitura interpretativa do quarto evangelho. Pelos evangelhos de Mateus e de Lucas, tomamos conhecimento dos cristãos do final do primeiro século, que reconheceram Jesus como Filho de Deus através da concepção sem um pai humano. Mas em sua alta cristologia, não há nenhuma referência à pré-existência. Eles reconhecem um Jesus que é Rei, Senhor e Salvador desde o momento de seu nascimento em Belém, mas não um Jesus que diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou." Alguma diferença em eclesiologia pode também ter separado os cristãos joaninos dos cristãos apostólicos. As mesmas obras do Novo Testamento dos fins do século I, Mateus e Lucas, Atos, mostram que a continuidade com Pedro e os 12 estava tornando-se um fator importante na identidade e autossegurança da igreja. Entretanto, o quarto evangelho não dá virtualmente nenhuma atenção à categoria de apóstolo e faz de discípulo a primeira categoria cristã, de modo que a continuidade com Jesus vem através do testemunho do discípulo amado. Além do mais, Mateus, Lucas, Atos e as pastorais todas dão testemunho da crescente institucionalização de igrejas por volta do final do século, com um interesse cada vez maior nos cargos eclesiásticos. Por um lado, sou contrário à suposição de Schweizer e outros de que a comunidade joanina não tinha ministérios eclesiásticos especiais. Nós simplesmente não sabemos isso, e existem indicações contrárias nas epístolas joaninas. Por outro lado, há muito na teologia joanina que tornaria relativa a importância da instituição e cargo, exatamente quando essa importância estava sendo enfatizada em outras comunidades cristãs, inclusive aquelas que falavam de fundação apostólica. Ao contrário da imagem de Paulo, do corpo e seus membros, que é invocada em 1 Coríntios, capítulo 12, para acomodar a multidão dos carismas, a imagem joanina da vinha e dos ramos
enfatiza apenas um ponto: permanecer na vinha, ou permanecer em Jesus. Se João estivesse interessado na diversidade de carismas, ele poderia ter escrito sobre ramos, rebentos, folhas e fruto, exatamente como Paulo escreveu simbolicamente sobre pé, mão, orelha e olho. A categoria de ser discípulo baseada no amor torna qualquer outra distinção na comunidade joanina relativamente não importante, de modo que até a bem conhecida imagem presbiteral de Pedro, do pastor, não é apresentada sem a pergunta condicionante: Tu me amas? Os maiores dos chamados apóstolos do Novo Testamento, Pedro, Paulo e Tiago de Jerusalém, todos morreram nos anos 60. E depois as igrejas que invocavam seus nomes preencheram a lacuna de ensinamentos resultantes destas mortes, enfatizando que as pessoas que oficialmente sucederam aos apóstolos deveriam ater-se ao que lhes havia sido ensinado, sem alterações. Mas o quarto evangelho, que está a par do problema da morte do discípulo amado, insiste que o Mestre é o Paráclito que permanece para sempre com cada um que ama Jesus e guarda seus mandamentos. Ele é o guia de toda a verdade. Finalmente, ao contrário de Mateus capítulo 28, versículo 19 e Lucas capítulo 22, versículo 19, João não traz nenhuma palavra de Jesus ordenando ou instituindo o batismo e a Eucaristia antes de deixar esta terra. A imagem de Jesus instituindo os sacramentos como uma ação final tende a identificá-los com a esfera da vida da Igreja, enquanto que, para João, os sacramentos são a continuação do poder que Jesus manifestou durante seu ministério, quando ele abria os olhos dos cegos, batismo como iluminação, e alimentava os famintos, Eucaristia como alimento. Em suma, quero reafirmar que não interpreto estas atitudes eclesiológicas joaninas como agressivamente polêmicas, uma vez que não existe nenhuma prova clara de que a comunidade joanina condenasse o fundamento apostólico e a sucessão, os cargos da Igreja ou as práticas sacramentais da Igreja. A melhor interpretação do quarto evangelho é considerá-lo como portador de uma advertência contra os perigos inerentes em tais evoluções, enfatizando o que, para João, é verdadeiramente essencial, isto é, a presença viva de Jesus no cristão através do Paráclito. Nenhuma instituição ou estrutura pode substituir esta. Esta visão e esta ênfase darão à eclesiologia joanina um tom diferente do tom dos cristãos apostólicos que conhecemos através de outros escritos do Novo Testamento dos fins do século I. Uma eclesiologia joanina cuja peculiaridade reflete a peculiaridade da cristologia joanina. A comunidade joanina era uma seita? Pode-se descobrir no Evangelho um sétimo grupo, a própria comunidade joanina. Comparando este grupo com os outros, já delineei o que constituía o caráter de unicidade dos cristãos joaninos, mas fiquei aberto à questão apresentada na introdução deste livro. Os cristãos joaninos constituíam uma seita que romperam a comunhão com a maioria dos outros cristãos? Respondendo a esta pergunta, recordemos o relacionamento joanino com alguns dos grupos já discutidos. Os cristãos joaninos não eram os únicos cristãos hostis à sinagoga e seus chefes, embora a acrimônia atestada em João possa ser mais aguda do que em outros escritos do Novo Testamento. O elemento sectário do quadro joanino seria o senso peculiar de alienação do seu próprio povo. No que diz respeito à atitude dos cristãos joaninos para com os criptocristãos e os judeus cristãos, uma vez mais, eles não eram os únicos cristãos do Novo Testamento a condenar outros cristãos como falsos. Porém, mais do que outros, a comunidade de João pode ter tendido a excluir claramente os seus adversários da comunhão cristã, por exemplo, considerando os criptocristãos como alinhados com os judeus e acusando que os cristãos judeus, que eram associados com os irmãos do Senhor, já não seguiam a Jesus e realmente não criam nele.
Além destas rejeições específicas destes grupos, grupo segundo, quarto e quinto, há muito do sectário no senso de alienação e de superioridade de João. Como vimos, o Jesus joanino é um estranho que não foi entendido pelo seu próprio povo e nem mesmo é deste mundo. O discípulo amado, o herói da comunidade, é distinguido como o objeto peculiar do amor de Jesus e é o único discípulo do sexo masculino que nunca abandonou Jesus. Implicitamente, então, os cristãos joaninos são os que entendem melhor a Jesus, porque, como ele, eles são rejeitados, perseguidos e não são deste mundo. A cristologia deles é mais profunda e podem estar mais certos de que possuem a verdade porque são guiados pelo Paráclito. Até certo ponto, até o estilo literário do quarto evangelho reflete a peculiaridade joanina, com seu simbolismo abstrato, vida, luz, verdade e sua técnica de incompreensão. No entanto, apesar destas tendências para o sectarismo, eu afirmaria que a atitude joanina diante dos cristãos apostólicos, grupo sexto, provavelmente um grande grupo de cristãos em muitas áreas, prova que a comunidade joanina, como se reflete no quarto evangelho, não se tornou realmente uma seita. Não seguiram suas tendências exclusivistas ao ponto de romper a comunhão com aqueles cristãos cujas características são encontradas em muitos escritos do Novo Testamento nos fins do século I. Podendo-se julgar pela presença de Simão Pedro e dos outros chamados discípulos da última ceia, os cristãos joaninos consideravam os cristãos apostólicos como pertencentes aos seguidores de Jesus, com os quais eles estavam ligados pelo mandamento "Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros". As esperanças deles para o futuro podem ser expressas pelo capítulo 10º, versículo 16, sendo este versículo uma referência aos cristãos apostólicos, como argumentou J. L. Martin. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor. Mais provável mesmo é a sugestão de que na última ceia, na qual estavam presentes Simão Pedro e o discípulo amado, quando Jesus ora por aqueles que creem nele através da palavra de seus discípulos, a fim de que todos sejam um, ele está orando pela unidade dos cristãos apostólicos e joaninos. Aqui a atitude joanina é inteiramente o oposto da perspectiva de uma seita. Mas poder-se-á objetar que a oração joanina pela unidade com os cristãos apostólicos trazia consigo a etiqueta de um preço. Esses outros cristãos teriam de aceitar a cristologia exaltada joanina da pré-existência para haver um só rebanho. Se este preço não for pago, poderá alguém objetar, os cristãos joaninos repeliriam os cristãos apostólicos da comunhão koinoia, exatamente como eles anteriormente repeliram os cristãos judeus. Mas nos poupamos de discutir esta possibilidade teórica, porque de fato a Igreja Maior adotou a cristologia joanina da pré-existência, como veremos no próximo capítulo. Alguns estudiosos podem considerar a sorte do discípulo amado de que o evangelho de sua comunidade não tenha sido reconhecido como um tratado sectário, que realmente era. Mas outros, entre os quais nos incluímos, verão isto como um reconhecimento por parte dos cristãos apostólicos de que a linguagem joanina não era realmente um enigma e a voz joanina não era estranha. Reconhecimento esse facilitado pelos traços de cristologia da pré-existência entre as comunidades não joaninas. O que os cristãos joaninos consideravam ser uma tradição que tinha vindo de Jesus, parece ter sido aceito por muitos outros cristãos como uma variante aceitável da tradição que eles tinham de Jesus.